Bem, em sala você viu que para a equação do segundo grau, que é aquela que tem a forma padrão ax² mais bx mais c igual a zero, se você resolver, você vai achar os valores do x1 e do x2, usando, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Mas você viu também que a soma das raízes, ou seja, o x1 mais o x2, dá o mesmo resultado que fazer o menos b dividido pelo a, menos b dividido pelo a. O b, o a são aqueles que estão na equação lá, o a é o coeficiente de x², o b é o coeficiente do x. Bem, e viu também que o produto x1 vezes o x2, a multiplicação das raízes é o c dividido pelo a, o c é o termo independente, o a é o coeficiente de x². O fato é o seguinte, por que essas fórmulas funcionam? A gente vai começar olhando pela fórmula da soma. Por que x1 mais x2, que é a soma das raízes, dá menos b sobre a? Essa é a questão. Em seguida, vai ser colocado para você um desafio. Por que o x1 vezes o x2 dá o c sobre a? Bem, para começar, vamos lembrar da fórmula de Bhaskara. Para calcular numa equação de segundo grau, na forma padrão que você está vendo aí em cima, você pode usar a fórmula de Bhaskara para calcular os dois valores de x. Você pode, o x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Delta é o b ao quadrado menos 4ac, pode ser aquele pedaço que fica dentro da raiz, como vocês gostam de falar, dividido por 2a. Isso dá para a gente os dois valores, o x1 e o x2. Vamos combinar que o x1 vai ser aquele que a gente usa o sinal de mais, então menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. E o x2 vai ser o que a gente usa o sinal de menos ali antes da raiz. Então, menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Bom, então a gente calcula dessa forma o x1 e o x2. Aqui está com letras, mas você sabe que normalmente você troca pelos números que você tem nos coeficientes e chega em valores numéricos. Aqui a gente está fazendo uma situação genérica. Bom, a ideia é pegar esses dois valores e, a partir daí, usando esses valores de maneira genérica, calcular o x1 mais o x2. A ideia é que a gente sabe que vai chegar lá no menos b dividido por a, mas vamos ver como que isso acontece. Bom, vamos escrever aqui. No lugar do x1, vou colocar menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a. Esse é o valor do x1 quando você resolve a equação de segundo grau. Mais, e agora vamos escrever o valor do x2. Então, menos b menos a raiz quadrada do delta sobre o 2a. A gente tem aqui o valor do x1 mais o valor do x2. É isso que a gente está procurando entender. O que acontece com o x1 mais o x2 em qualquer equação. Veja que as letras não estão sendo substituídas por número. Estamos fazendo o caso geral. Bom, como os denominadores das duas frações são iguais, a gente sabe que pode conservar esses denominadores e fazer a adição dos numeradores, né? Vamos organizar isso aí agora, então, escrevendo tudo em uma só fração. O denominador 2a permanece o mesmo. E os numeradores a gente vai fazer menos b mais a raiz de delta, que é o primeiro numerador, mais o segundo numerador, que é o menos b menos a raiz quadrada de delta. Vamos deixar bem organizado aqui, né? Todo mundo sobre 2a, e vamos colocar os parênteses no menos b menos a raiz quadrada de delta, que é o segundo denominador. Na verdade, o sinal da adição antes dos parênteses, a gente sabe que não vai oferecer nenhum problema para a gente. A gente pode simplesmente tirar os parênteses, estamos distribuindo mais o que mantém, conserva o que está entre parênteses. Então, no final das contas, a gente vai ficar menos b mais a raiz quadrada de delta, que é o primeiro numerador, e o mais menos b fica menos b, e o mais menos raiz quadrada de delta fica menos raiz quadrada de delta, né? Todo mundo sobre 2a. Bem, agora, a gente tem termos semelhantes que a gente pode simplificar. Então, tem menos b mais raiz quadrada de delta, e ali na frente vai aparecer menos b menos a raiz quadrada de delta. Então, esse mais raiz quadrada de delta anula o menos a raiz quadrada de delta. Sobra o menos b,
no numerador. Só que menos b, menos 1b, menos 1b é a mesma coisa que menos 2b. Ora, então eu vou escrever ali é o menos b, vou escrever como menos 2b, só que sobre 2a ainda. A gente vai ter depois que arrumar isso daí. Menos 2b sobre 2a. Muito bem. Então, até agora, agrupamos os termos semelhantes, só que essa fração, o 2 do numerador com 2 do denominador, pode ser simplificado. 2 dividido por 2, 1. Então, vamos ter o menos, porque menos dividido por mais, você sabe que dá menos, negativo por positivo, b sobre a. Incrível. O que a gente acabou de escrever aqui é o resultado do x1 mais o x2 para qualquer equação de segundo grau. A gente não trocou os coeficientes por números, então isso vai para qualquer equação de segundo grau que satisfaça evidentemente as condições para ela existir. Tá certo? O x1 mais o x2, afinal de contas, dá menos b sobre a, e estamos explicando, e está explicado agora por que isso acontece. Muito bem, agora fica para você um pequeno desafio. Como será que dá para a gente comprovar que o x1 vezes o x2, o produto das raízes, dá o c sobre a? E isso, para olhar isso, fica uma sugestão. Você, seguindo um procedimento muito parecido com esse, só que em vez de fazer x1 mais x2, fazer x1 vezes x2, usando os parênteses, tudo direitinho, todas as contas com muito cuidado, você pode comprovar que o produto das raízes vai dar c sobre a. Ok? Valeu!